Um deserto peruano acabou por ser o local da morte de um antigo cachalote com dentes assustadoramente muito maiores que os das atuais cachalotes. A equipe de pesquisadores descobriu o crânio quase completo do animal datado de 12 milhões de anos atrás. Pertence a um novo, mas extinto gênero de cetáceo da família dos Physeter, ou seja, baleias assassinas raptoriais que usam seus dentes para arrancar carne. Este é o Livyatan melville, o cachalote pré-histórico com dentes imensos que caçava baleias de barbatanas. Estamos falando do maior e mais poderoso macropredador tetrápode de todos os tempos. A descoberta revela um animal muito grande, é quase do mesmo tamanho de um megalodon adulto. Será que o megalodon teria um rival tão grande quanto ele? Os dentes da mandíbula dessa baleia eram imensos e permitiu que ela comesse tudo que estava se movendo nos oceanos. Certamente, Livyatan foi um predador formidável que compartilhou os mesmos oceanos e competiu com o maior tubarão da história. Isso podia desafiar a posição do megalodon no topo da cadeia alimentar. É surpreendente que os dois não apenas coexistiram, mas também caçaram a mesma presa. Mas o que acontece quando dois superpredadores se encontram e disputam pela mesma comida? Hey Paleonerds, aqui é o Clayton do Pré-Histórico Wildlife e hoje nós vamos decifrar uma batalha entre monstros marinhos. Um enorme monstro marinho pode ter dilacerado tubarões e baleias usando dentes imensos. Em novembro de 2008, uma equipe de cientistas liderada por Oliver Lambert recuperou 75% do crânio de um cetáceo gigante com grandes fragmentos de ambas as mandíbulas e vários dentes na formação Pisco em um deserto do Peru. Uma área que agora é acima do nível do mar devido às atividades tectônicas andinas. Com base no comprimento do crânio de 3 metros, eles estimam que o gigante tinha provavelmente de 13,5 a 17,5 metros de comprimento. É quase do tamanho de um megalodon adulto. E não era maior do que o cachalote moderno, mas claramente era muito mais formidável. Diferente das cachalotes modernas que não têm dentes em sua mandíbula superior, mas pequenos dentes em sua mandíbula inferior, elas se alimentam por sucção, mergulhando fundo para caçar lulas. Já o Livyatan tinha dentes enormes em ambas as mandíbulas e um crânio que sustentava grandes músculos da mandíbula. Essa baleia pode ter caçado muito mais do que lulas atuando nos mares antigos, como baleias assassinas raptoriais que usam seus dentes para dilacerar carne. Em 2016, um entusiasta de fósseis descobriu um dente gigante de mais de 30 centímetros na praia australiana de Belmares. O dente pertencia a uma espécie extinta de cachalote do Plioceno intimamente relacionada a Livyatan. Há cerca de 5 milhões de anos atrás, a besta de Belmares poderia ter tamanho semelhante ao Livyatan e pesar até 40 toneladas. Esses cachalotes extintos provavelmente estavam se alimentando de presas maiores com esqueletos. Estamos falando de peixes grandes, tubarões e, eu suspeito, de outras baleias. O crânio dentuço de Melville era curto e largo, e mais robusto do que o cachalote atual. Seus dentes são muito mais grossos e têm 36 centímetros de comprimento, quase 10 centímetros a mais do que o maior dente de Physeter registrado. Eles eram profundamente cravados nos ossos da mandíbula para suporte e dando ao animal uma mordida cortante. Além disso, estavam inclinados para frente, permitindo-lhe morder com mais força com os dentes da frente e resistir às lutas de sua presa. Além disso, os dentes superiores e inferiores da mandíbula se entrelaçavam quando a boca se fechava. Essa adaptação é clara para dar um controle maior sobre presas grandes e poderosas. A fossa temporal era consideravelmente maior do que um do cachalote moderno, fazendo com que o movimento exercido pela mandíbula seja de grande força.
Isso tornou Leviatã o tetrápode com a mordida mais forte já registrada. À luz disso, outras explicações se tornam mais intrigantes. Levando em consideração que essa baleia gigante tinha um corpo semelhante ao do cachalote moderno, a bacia curva no topo do focinho pode indicar que ela tivesse um órgão chamado espermacete, uma substância serosa que o cachalote pode usar como senso de ecolocalização ou controle de flutuabilidade durante um mergulho, bombeando água fria, solidificando a cera e aumentando a densidade de sua cabeça. Nas profundezas, a energia gasta durante uma caçada aquece a cera e derrete novamente. Mas Leviatã provavelmente não era um mergulhador profundo como o cachalote moderno, então o espermacete pode ter sido usado como sensor de ecolocalização ou até mesmo como ariete durante as lutas entre rivais. Leviatã ocupava a segunda posição da cadeia alimentar durante o Mioceno e pode ter sido um predador agressivo. Ela deve ter precisado de muita comida e usou seus dentes temíveis para matar outras baleias, aquelas de barbatanas que começaram a se tornar muito maiores. Esse cachalote gigante pode ter concentrado seu ataque nas partes vulneráveis como costelas e nadadeiras, incapacitando grandes baleias e prejudicando órgãos importantes. Essa estratégia explica mais os dentes grossos e robustos de Leviatã. O Mioceno apresenta uma nova fase de diversificação e aumento da gama de misticetos portadores de barbatanas. As baleias nesse estágio tinham até 10 metros de comprimento e eram os animais de grande porte mais comuns na área que vivia o cachalote pré-histórico. Ricas em gordura, elas teriam sido uma presa muito conveniente para Leviatã. Assim como o Megalodon, esse predador evoluiu para aproveitar essa rica fonte de energia. Talvez não seja coincidência que o maior tubarão da história, o poderoso Megalodon, também apareceu ao mesmo tempo na mesma parte do mundo em que Leviatã estava. Mas os dentes do Mega eram muito diferentes. Esse fóssil aqui tem cerca de 11,5 centímetros na diagonal, mas os maiores chegavam até 18 centímetros afiados, serrilhados e fortes. Imagine uma mandíbula com mais de 276 dentes semelhantes a esse, que podia abrir em um ângulo maior do que 75 graus. É espantoso imaginar a força de mordida desse mega tubarão, e não havia nada no oceano que ele não pudesse enfrentar. Isso inclui até mesmo baleias como Leviatã. Recordamos que o registro fóssil relata que o Megalodon estava comendo baleias como Piscobalaena nas costas peruanas há 11 milhões de anos atrás, no mesmo local que foram encontrados fósseis de Leviatã. Tudo pode indicar que o Megalodon e o cachalote pré-histórico podem ter compartilhado um local de ocorrência. Se eles não estavam se atacando, provavelmente eles estavam lutando entre si pela mesma comida. Lambert especula que os adultos de uma das espécies poderia ter comido os filhotes da outra, mas ainda não há evidências disso. Na maioria das situações, a pura pressão de competição permitiria que um ambiente tivesse apenas uma espécime de superpredador, mas o aparecimento de dois predadores indica que o nível de baleias era tão alto na época que a pura pressão de competição não aumentaria se houvesse outro predador. Se os cetáceos fossem menos diversos, então o Leviatã Melville ou mesmo Megalodon não teria existido, porque foi apenas para o enorme suprimento de presas que lhes permitiu desenvolver uma constituição que requer imensas quantidades de comida. Por enquanto, é difícil dizer se os dois superpredadores eram competidores diretos, mas parece que Leviatã Melville pode ter sido muito dependente da superpopulação de misticetos, já que o primeiro só apareceu em áreas de maiores concentrações de misticetos, enquanto o Megalodon teve uma distribuição cosmopolita. Isso pode ser porque o tamanho de Leviatã Melville era relativamente grande para um mamífero hipercarnívoro. Os mamíferos, por serem de sangue quente, requerem mais metabolismo do que os animais de sangue frio, para que a energia extra seja capaz de regular seu corpo.
É possível que a dependência de uma população de presas tão grande restrinja sua distribuição às áreas mais populosas, diferente do Megalodon, mas eles provavelmente tiveram um impacto profundo na estruturação das comunidades marinhas do Mioceno, impedindo que as baleias filtradoras ficassem grandes, e após seu desaparecimento, começou uma nova fase de surto de crescimento no tamanho dos misticetos com filtro. Por maiores e mais poderosos que sejam, tanto o Leviatã quanto o Megalodon não habitam mais os oceanos do nosso mundo. É incrível que temos o maior predador de todos os tempos, que depois de dominar os oceanos por 16 milhões de anos, desapareceu inteiramente no registro fóssil. E o tetrápode com a mordida mais potente já registrada, nem temos ideia de quando se extinguiu. Mas sabemos que ele surgiu durante a alta maré de baleias durante o Mioceno e desapareceu em algum momento durante o Plioceno ou mais tarde.